Hoje falaremos acerca do coração do obreiro. E para tanto, abriremos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15 e versículo 19. Diz a palavra de Deus, Mateus 15 e versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como obreiros de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nele são urdidos projetos, concebidos livros, discursos, obras de arte, sermões. Nele, infelizmente, procedem também todos esses pecados mencionados por nosso Senhor. E como obreiros de Cristo, principalmente batalhando na escola bíblica dominical, devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai de nossos corações, porque tudo quanto sai de nosso espírito, de nossa alma ou de nosso coração, contamina-nos e também condena-nos ao lago de fogo. E em nosso coração, às vezes, começamos a urdir narrativas fatais. De repente, no silêncio de nosso quarto, no aconchego de nossa cama, começamos a urdir maus pensamentos, intentos malignos. E o diabo alimenta-nos cotidianamente, se lhe dermos lugar, com tudo aquilo que contraria a palavra de Deus e a lei divina. É algo que pode ser fatal para todos nós. É por isso que diz Salomão que se devemos guardar alguma coisa, esta coisa é o nosso coração. Porque se não o fizermos, pecaremos contra Deus, contra a sua palavra e as suas leis, e dessa forma perderemos o nosso lugar junto ao trono de Deus. Em primeiro lugar, o coração, o lugar da biblioteca secreta de Satanás. Sim, senhores, às vezes acumulamos em nosso coração tantas narrativas que vamos formando em nosso interior uma verdadeira biblioteca. E nesta noite destacaremos pelo menos 6 ou 7 volumes que podem levar-nos a perder a vida eterna. O coração, em grego cardia, significa não somente coração, o órgão vital do corpo, como também a sede da vida espiritual humana. Neste sentido, é a morada de todos os pensamentos, virtudes, pecados e males. Espiritualmente, localiza-se na junção entre a alma e o espírito. Por isso, Paulo recomenda-nos a santificar-nos completamente. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. O coração deve ser muito bem guardado, segundo recomenda-nos o sábio rei de Israel. Em Provérbios capítulo 4 e versículo 23, lemos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ponto número 2. Maus pensamentos, as bases de todos os pecados. O coração é a origem dos pensamentos. É do coração que procedem os pensamentos. Estes surgem exatamente na junção da alma e do espírito, conforme já dissemos. É só lermos Hebreus capítulo 4 e versículo 12.
O que é o pensamento? No grego do Novo Testamento, o termo dialogismos significa, entre outras coisas, razão, imaginação, disputa, desenho e, finalmente, deliberação. O pensamento mau, no grego bíblico, poneros, significa não somente mal, mas também perverso. Agora, nós veremos o primeiro livro de Satanás, que tem como título Fonos, ou Mortes. Irmãos, logo após a queda de Adão, o primeiro casal coabitou, e desta junção, eis que aparece o primeiro ser humano a nascer como todos nós, Caim. Quando Eva o gerou e o deu à luz, pensava ela naquele momento que estivesse a ninar o próprio Messias, porque ela se lembrava perfeitamente da promessa divina em Gênesis capítulo 13, versículo 15. E ela, ao pegar aquele menino, certamente bonito, formoso, ela pensava que estivesse a cuidar do próprio Messias, de alguém que viria libertar o mundo do pecado que eles, Adão e Eva, haviam cometido. Mais tarde, viria o seu irmão Abel, e diz-nos a história sagrada que Caim tornou-se um próspero agricultor. Era um homem de muita ação, trabalho, realizações. E tudo quanto fazia prosperava, apesar da maldição da terra. E o seu irmão caçula, o mais jovem, dera-se às lides pastoris. Ele se tornou um excelente pastor de ovelhas. E ao final dos trabalhos de Caim, eis que ele traz ao Senhor os seus molhos, a sua oferta. Só que o Senhor não atenta à sua oferta, nem às suas oferendas, porque o seu coração, àquelas alturas, já era mau, pervertido. Ao passo que o Senhor atenta à oferta de Abel. E na oferta de Abel, o Senhor se deleita, alegra-se. E por causa disso, o semblante de Caim cai. Fecha-se completamente a Deus, aos seus pais e principalmente o seu irmão. E naquele momento é repreendido pelo Senhor Deus. O Todo-Poderoso quer saber a razão daquele semblante fechado. Mas o que os seus pais ignoravam era que Caim, àquelas alturas, já estava escrevendo o primeiro romance perverso da história humana. Ele já imaginava como tirar a vida de seu irmão. O ódio em sua alma já estava se cristalizando. E o Senhor repreendeu, falou com ele com uma certa ternura, suportou-lhe a má resposta, o silêncio, e não foi um silêncio obsequioso, foi um silêncio ruim, mal educado. E na alma de Caim, a narrativa já ganhava espaço. Ele estava engendrando o meio de matar o seu irmão. Era inveja. E não havia espaço para inveja, ou para rancor, ou para ódio, porque espaço era o que não faltava na terra. Eles podiam dividir o planeta em 2 hemisférios. Caim ficaria com um, Abel ficaria com outro, e o problema estaria solucionado.
Mas acontece que quando o nosso coração é mau e perverso, não há espaço que nos comporte. Podemos ter o mundo todo, o universo todo, que o nosso coração sempre há de querer mais. Não suportamos a simples presença de nosso irmão. E a essas alturas, no coração de Caim, já havia todo um livro escrito que poderia ser intitulado O Assassinato de Meu Irmão Caçula Abel. Até que ambos, certa vez, encontravam-se sozinhos no campo. Caim arvorou-se contra o seu irmão caçula, matou-o e escondeu-lhe o corpo. E segundo ele, estaria tudo bem, até que foi repreendido pelo Senhor. E em 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12, lemos: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Quantas vezes, queridos irmãos, não agimos como Caim? E em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, nas partes mais secretas de nosso ser, começamos a elaborar uma narrativa da morte de um irmão nosso, de alguém por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. E não me refiro apenas à morte física. Queremos matá-lo moralmente, espiritualmente, socialmente, porque não o suportamos. A sua simples presença causa-nos asco, nojo, não o suportamos mais. Dizemos-nos obreiros de Cristo Jesus, mas não suportamos ver o nosso irmão. A palavra ódio em russo significa não suportar a face de alguém, ou não suportar-lhe a presença. E o diabo ajuda-nos a escrever esse livro. É uma literatura escrita a 4 mãos, as suas 2 mãos e as 2 mãos de Satanás. Um livro escrito a 4 mãos. E quando você está em sua cama, em seu leito, ao invés de você interceder por aquele irmão ou por aquela irmã, você engendra planos para matá-lo espiritualmente, negando-lhe a comunhão, não o cumprimentando mais, desviando dele o seu olhar, tratando-o friamente, dando-lhe respostas ruins, agudas, não o elogiando de forma alguma. E essa pessoa começa a morrer espiritualmente, socialmente, porque na casa de Deus ele já não encontra espaço. Ele quer estar aqui, mas não encontra espaço. E vem Satanás e coloca aquelas narrativas e mentiras e calúnias, e você acredita e alimenta-se daquilo. De repente o seu coração já é assassino, e em sua alma você já matou este querido irmão não sei quantas vezes. Mas a partir de agora, haja dessa forma. Sempre quando Satanás começa a jogar um enredo em seu coração, experimente orar por esse querido irmão, a interceder por ele, a apresentá-lo diante do Senhor. Ainda que humanamente você tenha razões para odiar e a não bem querer este irmão, ame-o, interceda por ele, apresente-o todos os dias ao Senhor, e a sua vida será abençoada ricamente.
O segundo livro de Satanás, moirreia ou moiqueia, adultérios. O adultério começa no coração até acabar em tálamo alheio. É o que significa etimologicamente a palavra adultério. Em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 4, lemos: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Sim. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Eu não sei exatamente quantas vezes viu Davi aquela mulher. Apenas uma, duas, ou ele já vinha engendrando em seu coração uma forma de a conquistar, de tê-la consigo, de levá-la para a cama. Eu não sei como estava o seu coração neste momento. Talvez ele já estivesse a preparar o ambiente para conquistar aquela mulher que não lhe pertencia. Ele era rei de Israel, um homem poderoso, poeta, bonito, um homem cobiçado por todas as virgens de Israel. Mas o seu coração volta-se naquele momento a Betsabá, cujo nome em hebraico significa filha do juramento. E ela tinha jurado fidelidade ao seu esposo. Mas Davi, neste momento, estava para quebrar todas as regras, não somente como homem de Deus, mas como rei messiânico de Israel. Talvez ele já viesse cobiçando aquela mulher há 1 ano, há 2 meses, há 3 meses, eu não sei. Eu só sei que o seu coração a essas alturas já estava gordo e obeso de adultérios. Era um coração impuro. Até que mandou todos os homens para a guerra, inclusive Urias o Heteu, o esposo de Betsabá, e ele ficou sozinho em casa. E uma certa tarde, ele passeava por seu palácio, pela varanda de seu castelo particular, e eis que avista aquela mulher a banhar-se. E diz a Bíblia que ela era uma mulher muito formosa. Em hebraico, Tovat Mar'e Meod. Era uma mulher muito formosa à vista, mas não era dele, não lhe pertencia. E ele a olha, 1, 2, 3 vezes, não consegue mais tirar o seu olhar dela, e chama um servo seu. Ora, quem é aquela mulher? Rei, por acaso não é Betsabá, mulher de Urias o Heteu? Nesse momento, ele é conscientizado de que aquela mulher pertencia a alguém, e não a ele. E Urias o Heteu, como todos nós sabemos, era um dos 30 valentes de Davi. Era um gentio convertido, um homem bravo, guerreiro, valente, valoroso, e que ajudara a libertar Israel em muitas batalhas. Mesmo assim, quebrando todas as leis e ignorando todos os mandamentos, eis que Davi manda o seu servo trazer aquela mulher. E Davi,
desconhecendo todos os mandamentos, deita-se com ela, quebra o 7º mandamento, ignora as ordens do Senhor, trai o seu amigo, desrespeita a sua família, macula o leito conjugal. O rei, que deveria ser um exemplo em termos de pureza e virtude, torna-se agora um vilão. Alguém escreveu que o rei de Israel, naquele momento, ao invés de ser o suave salmista, torna-se um voyeur, alguém que se deleita a ver o que não deve ser visto. Nós também precisamos tomar cuidado com os nossos corações, porque o pecado nasce lá dentro, em nosso espírito, bem na junção da alma e do espírito, na parte mais interior de nosso ser. E lá, como diz Tiago, o pecado vai ganhando forma, vai sendo gerado, e as células se multiplicam, até que de repente é dado à luz, ele nasce e gera morte. E aquele pecado, como todos nós sabemos, quase levou à destruição de Israel. Houve uma guerra fratricida, israelitas contra israelitas, judeus contra judeus, as tribos do norte contra as tribos do sul. Tomemos cuidado do nosso coração. Os irmãos sabem que de quando em quando somos surpreendidos por notícias terríveis, não em relação aos jovens, mas homens encanecidos, cabelinhos brancos, avós, homens que deveriam ser um referencial em todas as coisas, e de repente pecam, e para esconder o seu pecado matam, e ainda às vezes comparecem ao velório como se tudo estivesse bem. Um abismo chamando outro abismo. E observem que Davi escreveu esse livro pornográfico em seu coração, uma narrativa impura. E para encobrir aquele pecado, ele ainda escreve uma carta para que Joabe, um general nada prudente, nada santo, colocasse Urias à frente de combate, numa missão suicida, para que o marido daquela mulher morresse. A mesma mão que escrevera, o Senhor é o meu pastor, agora era usada por Satanás para ordenar a morte de seu amigo. Nós, obreiros, precisamos tomar cuidado, porque o pecado jaz à porta. Devemos guardar o nosso coração. Foi o que não fez Davi. Era uma mulher bonita, mas não lhe pertencia. Ela tinha dono, tinha um amo. E pelo contexto das Sagradas Escrituras, Urias a amava muito. Era como aquela ovelhinha que dormia em seus braços. O homem pode ser poderoso, um rei, rico, influente, político, pode ter um grande campo, mas o seu coração tem de ser, acima de todas as coisas, um referencial de pureza e fidelidade ao Senhor nosso Deus. O terceiro livro de Satanás, Porneia. Amon, o mais notório prostituto da história sagrada. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 2.
Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. A família de Davi era híbrida, era estranha. Eu não sei ao certo quantas esposas ele tinha. 10, 12, 16, eu não sei. As suas concubinas também eram muitas. Naquele tempo, o Senhor não aprovava a poligamia, apenas suportava. E nem todos os filhos de Davi consideravam-se irmãos. Alguns poucos se viam. E Amon, um dos seus filhos mais incrédulos e mais pervertidos, certa vez pôs os olhos em sua meia-irmã Tamar, uma jovem belíssima. Ela era irmã germana de Absalão, ou seja, ambos vieram da mesma mãe, do mesmo útero. E Amon fingiu-se, adoeceu-se por causa daquela moça, uma paixão irresistível, feroz. Era um fogo que não podia ser contido de forma alguma. E diz o texto sagrado que Amon, tão apaixonado estava por sua irmã, que adoeceu-se, ficou doente. E juntamente com o seu primo, um homem inescrupuloso, armou um esquema para deflorar a sua meia-irmã. E certa vez, fingindo-se de doente, recebeu a visita de seu pai. E solicitou ao seu genitor que a sua irmã viesse até a sua casa. Ele lhe fritasse uns bolinhos, para que ele comesse e dessa forma pudesse se recuperar. E observem que Davi percebeu alguma coisa, sentiu um clima que não era sadio, mas ignorou o aviso. Ele poderia dizer: não, a sua irmã não virá aqui. Se você está doente, você precisa de um médico, não de sua irmã. Era a coisa mais lógica a se fazer. E a sua irmã apareceu em sua casa e começou a fazer bolinhos. E diz-nos o texto sagrado que eram bolinhos em forma de coração. Algo que os antigos israelitas, ou as meninas, apenas davam para aos rapazes a quem elas realmente amavam. E foi ela fritar os seus bolinhos. Em casa, apenas Amon e Tamar. E no coração daquele jovem já havia um livro escrito, uma narrativa toda elaborada para levar a desgraça à sua irmã. E a história todos nós sabemos. Ele a deflorou, humilhou-a, e depois do relacionamento sexual, ou melhor, depois do estupro, expulsou-a. E a jovem saiu pelas ruas gritando: desgraça, 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 até que foi amparada pelo seu irmão germano, Absalão. E é exatamente aí que nasce a desgraça na vida e na família de Israel. O jovem não pode formar estes intentos malignos. Se ele gosta de uma jovem, se ele a ama, ele jamais a tratará dessa forma. E a menina, por outro lado, precisa ser prudente. Por que estar sozinha com o seu namorado? Porque os pais permitem que os namorados tenham certa liberdade. Nós, pais e avós, precisamos tomar muito cuidado
para não perdermos os nossos filhos. Sejamos prudentes, saibamos como ler as entrelinhas de nossas relações familiares para que jamais os percamos. E observem que o coração de Amon era prostituto, era impuro. Ele tecia e escrevia livros acerca de como levar uma jovem à desgraça, à humilhação, à vergonha. Rapazes da igreja, respeitem as meninas que estão aqui. Tratem-nas bem, com pureza, consideração, porque o Senhor há de julgar os estupradores, os prostitutos, os fornicários, aqueles que enganam as filhas do Senhor. Cuidado, não faça planos, não fantasie, não crie narrativas, não escreva livros em seu coração, como por exemplo, como desgraçar a vida de uma jovem em 6 ou 7 lições. Não faça isso. Seja um homem puro, um jovem puro. Seja um moço de verdade, um homem realmente. A recomendação de Paulo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Quando eu era jovem, eu li um livro que me marcou profundamente. Que livro bonito, mais puro que o diamante. Eu não sei quantos irmãos já leram esse livro. Um livro bonito que falava sobre a pureza no coração do menino, da menina, do jovem, da moça, mais puro que o diamante. Quantos conhecem esse livro? Quantos já o leram? Por favor, levantem as mãos. Algumas mãos se levantaram. Eu gostaria que esse livro fosse reeditado e distribuído entre os nossos moços e rapazes. Nós precisamos tratar o namoro e o noivado com mais pureza. Temos de resgatar o romantismo como tínhamos há 30, 40 ou 50 anos. Porque hoje o relacionamento entre os sexos está banal, feio. A pureza tem de ser resgatada, pelo menos no meio do povo de Deus, mais puro que o diamante. E eu quero, e eu desejo, que nós venhamos a ter uma juventude pura e purificada pelo sangue de Jesus. O quarto livro de Satanás, furtos. Furto é o roubo que não parece nem roubo nem assalto. Parece às vezes tino profissional. Judas, o mais notório ladrão das Escrituras. João capítulo 12, versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era o tesoureiro do Senhor Jesus. Um homem inteligente, perspicaz, gostava de levar vantagem em todas as coisas. E o seu hobby predileto era roubar. Era criar enredos para oferir mais lucros, mais dinheiro, mais prata, mais dinares. Ele queria estar de bem com o dinheiro.
E Satanás foi encontrando guarida em seu coração, porque muitas eram as suas narrativas envolvendo roubos, furtos e ladruagens. Não era um assalto. Judas não era um assaltante. Ele sabia como roubar de forma sutil, alterando, quem sabe, escrituras e escriturações e cálculos, enganando, quem sabe, os publicanos da época, os impostos daquele tempo. Era um homem sutil. Ele mentia para ter sempre dinheiro. E se ele vivesse hoje entre nós, ele, por certo, acharia muitas brechas em nosso imposto de renda para negá-lo, para não pagar o fisco. E se tivesse ele uma empresa, certamente ele não pagaria os direitos de seus empregados. Ele sabia como roubar. E, junto aos seus pares e seus amigos, ele era tido como um homem esperto, que sabia como levar vantagem em todas as coisas. O seu livro, as suas escriturações, eram todas falsas, mas quando se conferia uma página com a outra, ou uma conta com a outra, batia, porque os ladrões têm essa esperteza. Eles fazem com que as contas batam. Nem a Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma das melhores do mundo, às vezes consegue descobrir uma fraude sequer. Que homem esperto! Engana até a Receita Federal brasileira. E em seu coração, toda noite, ele fantasia como roubar um pouco mais, como auferir lucros um pouco mais, ilícitos, desonestos, diabólicos. Está ele a ouvir a voz de Satanás, mas o interessante para ele é dinheiro no bolso, mesmo que seja de procedência satânica. E às vezes, algumas pessoas se sujam com pequenos roubos. Eu quero contar-lhes uma história bastante interessante. Aconteceu com meu sobrinho Renan. Ele vivia apenas com a sua mãe, fora abandonado por seu pai e passava fome. Ele se casou com a minha sobrinha e passava fome. E certo dia entrou num supermercado e, de forma esperta, ouvindo o ronco de seu estômago, roubou um pacote de biscoito e levou para fora e comeu gostosamente, porque a fome era terrível. Mas quando ele consumiu aquele pacote de biscoito, em seu coração veio este peso: eu vou agora para o inferno. Não há salvação para mim. E observem que nessa época ele ainda não era crente. Eu vou para o inferno. Aí correu a uma igreja, aceitou a Jesus, o Senhor entrou em seu coração, mas a sua consciência continua pesada. Eu vou para o inferno, eu sou um ladrão. Eu gostaria que todos os ladrões de nosso país tivessem a consciência do Renan. O nosso país seria maravilhoso e rico. Mas não. E ele, certo dia, já trabalhando, comprou um pacote de biscoito num outro mercado e entrou furtivamente e deixou a sua reparação no mercado de onde ele tirara aquele fruto do roubo. E o Senhor o abençoou. Hoje, ele trabalha numa multinacional
é um profissional bem-sucedido, serve ao Senhor e tem esse testemunho a contar. O ladrão arrependido devolve. Eis a ação de Zaqueu. Olha, se eu roubei alguém, ele não tinha certeza se roubara ou não alguém, mas em caso positivo ele estava disposto a retribuir quadruplicadamente, 4 vezes mais. E além disso, ele queria dar a metade dos seus bens ao pobre. Não roube, não furte, não minta. Declare fidedignamente o seu imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto, mas imposto é o quê? É algo que é imposto. É a sua obrigação pagar, então pague. Não é algo agradável, mas faz parte da nossa nacionalidade, da nossa civilidade. Não roube, não minta. Seja rigoroso com os direitos de seus empregados. A quem honra, honra, a quem temor, temor, a quem imposto, imposto, e ponto final. Muito cuidado, não seja um Judas Iscariotes, porque este homem depois venderia o próprio Senhor por 30 moedas de prata. E foi o preço de sua sepultura, porque com aquele dinheiro que ele jogou lá no Santo Templo, aquele dinheiro foi usado para a compra de sua sepultura. O 5º livro de Satanás, pseudo-martiria, ou seja, falsos testemunhos. Jezabel, a maior caluniadora da história sagrada. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Irmãos, quantas calúnias não temos em nosso meio? E quantas biografias, reputações e histórias destruídas por caluniadores? Quantos homens de bem não tiveram a sua honra lançada na lama por causa de alguém invejoso que resolveu destruí-lo moral e espiritualmente? E como essas pessoas forjam calúnias, criam histórias e enredos, apenas para destruir um irmão em Cristo que é mais bem-sucedido que ele. Quantos obreiros, cobiçando o campo de um outro obreiro, não o calunia, não inventa histórias, não lança o seu colega de ministério na lama apenas para ficar com aquela igreja ou com aquela congregação ou com aquele cargo. E a sua mentira é tão convincente que parece verdade. E às vezes não damos ao trabalho de aferir se aquela informação é correta ou não. Isso não deveria existir entre os obreiros do Senhor, mas infelizmente existe. E existe na casa de Deus. É algo deplorável. Quantas moças cobiçando o namorado ou noivo de uma outra moça não calunia sua jovem irmã em Cristo? O que você lucra com isso? O que você lucra com essas mentiras? Com essas calúnias? Você não lucra nada.
Você está apenas pavimentando o seu caminho para o lago de fogo. Não cobice, não calunie, fale a verdade. Não tenha inveja do seu irmão, porque aquilo que Deus tem para si, ninguém tomará. O galardão que o Senhor tem para a sua vida e para o seu ministério, virá às suas mãos sem esforço algum. Nabote tinha uma vinha muito bonita, porque ele sabia cuidar dela. A sua vinha prosperava, porque ele a cevava todos os dias, adubava, passeava por ela, via as pragas, tirava-as de lá. E o rei Acabe não, era um preguiçoso. Por isso que a sua vinha não prosperava. Então não tenha inveja, trabalhe, cuide de sua vinha, arranque todas as pragas, tire de lá as raposinhas que estão destruindo todo o seu pomar, e não cobice nada alheio, não calunie, não lance a desonra contra o seu irmão, trabalhe, seja caprichoso também. Mas Acabe acabou por ser morto, por matar Nabote. E isso lhe custou caro, custou a própria alma. O sexto livro de Satanás, blasfêmia. O anticristo será o blasfemador mor da história. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Agora, raciocinem comigo. Vejam em que situação levam os nossos pecados. Em primeiro lugar, nós tivemos o pecado de Caim, o seu livro, a biblioteca secreta de Satanás. E quantos corações hoje não contêm livros e bichos que, se pudéssemos vê-los através da visão espiritual, ficaríamos espantados. Quando eu era criança, havia um livrinho chamado O Coração de Carlos. Quem já viu esse livrinho? Já viram? Não é um livro medonho que mete medo? Irmãos, o coração de Carlos, antes de receber o Senhor Jesus, parecia um zoológico. Havia bichos ruins, devoradores, mentirosos, havia cobras e porcos e leões e outros bichos. Até que um dia ele recebeu o Senhor Jesus Cristo e aquela bicharada foi embora. Mas às vezes guardamos aqueles livros secretos num armário bem secreto de nossa alma. E quando estamos dormindo ou sozinhos, começamos a folhear o livro de Caim, homicídio. Aquele livro maldito que Davi escreveu, adultério. O livro de Amon, prostituição. O livro de Judas, roubo. O livro de Acabe, calúnia. E todos esses pecados redundam em quê? Na blasfêmia contra Deus. O pecado começa na carne e redunda num pecado teológico, lá na ponta. É o pecado teológico. Ou seja, o homem agora já está blasfemando contra Deus.
brigando contra o próprio Senhor. Tudo porque não rasgou aquele livro que Satanás lhe ofereceu em um momento que ele achava propício. Ele deveria jogar aquele livro fora e não manchar a sua alma. E agora está como o anticristo. E diz-nos o Apocalipse, que em plena 70ª semana de Daniel, eis que o anticristo levantar-se-á, blasfemará contra o Senhor, contra os santos e contra os céus. E hoje, muitos se fizeram anticristos. Mas a sua vida não precisa ser assim. Eu vou oferecer-lhe agora um livro maravilhoso. Olha quantos volumes nós temos aqui, e você vai jogar esses livros fora, você vai queimá-los ou jogá-los no lixo, porque você vai colocar agora no seu coração outros volumes escritos pelo Espírito Santo. Finalmente, irmãos, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o primeiro volume, a verdade. Tudo que é respeitável, o segundo volume, respeito. E os irmãos nem precisam pagar por esses livros. Tudo que é justo, justiça. Tudo que é puro, comprem esse livro, jovens e velhos também, pureza. Tudo que é amável, amor. Tudo que é de boa fama, respeito. Se há alguma virtude, é claro que há muitas virtudes. E se algum louvor existe, oh Senhor, quantos louvores! Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, aqui nós temos a didática, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Nesse momento o apóstolo Paulo abre o coração e disse: eis aqui a biblioteca que o Espírito Santo colocou-me no meu coração, ó Filipenses. E Paulo tinha essa ousadia: eis a biblioteca que o Espírito Santo colocou-me no coração. E ele completa aqui: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando ele diz isso, ele entrega aos irmãos filipenses o último volume, escrito o Deus da paz. O Deus da paz. Queridos irmãos, este é o coração do obreiro. Este é o coração do obreiro. Joguem fora todos os livros de Satanás. Acabem com essa biblioteca que o diabo quer infundir-lhes ali, na junção entre a alma e o espírito. E deixe o Espírito Santo trabalhar-lhes a alma, o coração, tudo. Não odeiem, não se odeiem, amem-se. E sabe o que vai acontecer? Estamos na terra, mas o céu baixar-se-á para que todos tenhamos tranquilidade. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos puros. E que jamais, Senhor, venhamos a escrever enredos ou livros nocivos em nossos corações. E que em nossa alma só haja espaço, Senhor, para o Teu Espírito Santo. Ó Deus, purifica-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.